Você sabia que a inteligência artificial, como a conhecemos, foi imaginada na mitologia grega já em 750 a.C.? Falava-se sobre seres humanoides autômatos, dotados de força, razão e mente. Esses robôs eram equipados com todo o conhecimento dos deuses. Será que existe alguma semelhança com a inteligência artificial que temos agora? Que se apodera da massiva base de dados disponível na internet? Você sabia que o termo robô surgiu em uma peça de teatro de 1920? E que Asimov criou as leis da robótica antes mesmo de existir um robô funcional? Nesse vídeo, vamos explorar como a ficção retratou a inteligência artificial ao longo dos anos, por meio das obras de filósofos, dramaturgos, escritores e cineastas. A mitologia grega, conforme narrada por Homero e outros poetas, apresentou o deus ferreiro Hefesto como o criador de vários seres mecânicos sofisticados, também conhecidos como autômatos. As obras homéricas descrevem seres artificiais notáveis criados por Hefesto. Vamos falar de 3 deles. Primeiro, autômatos de ouro. No conto 18 da Ilíada, quando a deusa Tétis visita Hefesto para pedir uma nova armadura para seu filho Aquiles, ela o encontra em sua oficina. Lá, ele trabalhava com suas servas autônomas. Essas figuras de ouro tinham a capacidade de se mover e até mesmo falar e pensar como mulheres vivas. Segundo, tripés autopropelidos. No mesmo conto da Ilíada, Hefesto também estava fabricando 20 tripés, que eram como vasos de 3 pernas, todos de ouro maciço, que se moviam sobre rodas, para entrar e sair por vontade própria, da Assembleia dos Deuses no Monte Olimpo. Terceiro, Talos. Talos era um robô gigante de bronze, guardião da ilha Creta, à época comandada pelo rei Mino. Ele podia aquecer seu corpo até encandecer como brasa, agarrar seus inimigos e queimá-los vivos. Segundo Adrian Mayer, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em seu livro Deuses e Robôs, Mitos e Máquinas, Sonhos Tecnológicos na Idade Antiga, esses seres autômatos que representavam humanos e animais sempre eram criados por aqueles com poder supremo, a exemplo de deuses como Zeus ou ainda grandes reis como Mino. Essas descrições mostram que a ideia de máquinas autônomas e seres artificiais já estavam presentes no imaginário da Grécia Antiga, muito antes da tecnologia moderna. Para ela, essas obras mitológicas prenunciaram os medos e dúvidas de nossa sociedade moderna sobre os robôs e a inteligência artificial. Autômatos e máquinas fantásticas eram temas populares nos dime novels, refletindo a mentalidade inventiva da América do século XIX. Essas histórias, precursoras da ficção científica e do steampunk, apresentavam invenções que iam desde o homem a vapor das pradarias até submarinos e máquinas voadoras. As máquinas eram frequentemente o ponto central do enredo, levando os heróis a aventuras em terras desconhecidas, outros planetas e em velocidades recordes. O exemplo mais conhecido é o Homem a Vapor, Steam Man of the Prairies, de 1868, um motor a vapor em forma de homem que puxava uma carroça. Esses contos lançaram a tendência dos Boy Inventor, garoto inventor, como Frank Reed Jr. e Jack Wright, cujas aventuras eram centradas em suas invenções tecnológicas, inicialmente movidas a vapor e depois a eletricidade. A peça de W.S. Gilbert, Pigmalião e Galateia, é uma comédia mitológica original de 3 atos, encenada pela primeira vez em 1871. Na trama de Gilbert, Pigmalião é um homem casado e a estátua de Galateia, quando ganha vida, é inocente, mas causa conflitos com a esposa do escultor, Cínisca. Galateia, confusa com as convenções sociais e com seus próprios sentimentos pelo Criador, decide que sua existência como estátua era mais simples e, eventualmente, retorna ao mármore. A história foi mais uma vez abordada no filme britânico intitulado Pygmalion, que estreou em 1938 e ganhou um Oscar de melhor roteiro adaptado. Erewhon, ou Além da Cordilheira, é um romance utópico do escritor inglês Samuel Butler, publicado pela primeira vez em 1872. Ambientado em um país fictício descoberto e explorado pelo protagonista, o livro é uma sátira da sociedade vitoriana. O romance é um dos primeiros a explorar ideias de inteligência artificial,
influenciado pela célebre obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, de 1859, e pelas máquinas desenvolvidas a partir da Revolução Industrial, no período entre o final do século XIX e início do século XX. Especificamente, aborda, nos 3 capítulos intitulados O Livro das Máquinas, as ideias potencialmente perigosas da consciência das máquinas e das máquinas autorreplicantes. Em Ozma de Oz, de 1907, o personagem Tik-Tok é apresentado como um homem mecânico feito de cobre polido, sendo um dos primeiros autômatos da literatura. Encontrado por Dorothy em uma caverna, ele depende de 3 chaves distintas para dar corda em seus mecanismos de fala, pensamento e movimento, o que o torna um aliado leal, porém limitado pela duração de suas engrenagens. Ao contrário do Homem de Lata, Tik-Tok não possui sentimentos ou consciência, agindo de forma puramente lógica e servindo como um protetor incansável na jornada contra o Rei Nome. Ozma de Oz é o 3º livro da série sobre a Terra de Oz, escrito por L. Frank Baum e publicado originalmente em 1907. Robôs Universais de Rossum, ou RUR, é uma peça de ficção científica de 1920, escrita pelo escritor tcheco Karel Čapek. A peça estreou sua première mundial em 2 de janeiro de 1921 em Hradec Králové. Foi justamente esta peça que introduziu a palavra robô na língua inglesa e na ficção científica como um todo. RUR tornou-se influente logo após sua publicação. A peça começa em uma fábrica que produz trabalhadores artificiais a partir de matéria orgânica sintética, como criaturas vivas de carne e sangue artificiais, que a terminologia posterior chamaria de androides. Os roboti do dramaturgo diferem dos conceitos ficcionais e científicos posteriores de construções inorgânicas. Os robôs podem ser confundidos com humanos, mas não têm pensamentos originais. Embora a maioria esteja contente em trabalhar para os humanos, eventualmente uma rebelião causa a extinção da raça humana. Admirável Mundo Novo, 1932, de Aldous Huxley, é um clássico livro de romance distópico que descreve uma sociedade futura totalitária, onde a humanidade é controlada por meio do condicionamento social, da manipulação genética e da busca hedonista pelo prazer e conforto artificiais. A obra de Huxley antecipou conceitos de robótica e inteligência artificial ao apresentar o ser humano como um produto de engenharia biológica, onde o processo Bokanovsky funciona como uma linha de montagem para a fabricação de robôs orgânicos com funções pré-determinadas. O condicionamento hipnopédico, que se tratava de um processo de aprendizagem durante o sono para instigar valores de consumo e conformismo, atuava como um software comportamental que programava as mentes dos cidadãos, eliminando o livre-arbítrio em favor de algoritmos sociais que garantissem a estabilidade do Estado mundial. Essa automação da vida humana reflete as preocupações contemporâneas sobre como a IA e a biotecnologia podem ser usadas para o controle totalitário e a desumanização em nome da eficiência técnica. O livro teve várias adaptações, incluindo uma série Admirável Mundo Novo, Peacock, de 2020, com Harry Lloyd e Jessica Brown Findlay, e um filme de 1998, além do filme de super-herói da Marvel, Capitão América, Admirável Mundo Novo, 2025, que usa o título de forma temática. After World's End, de Jack Williamson, é um romance de ficção científica, publicada originalmente em 1939. Esta obra não teve tradução oficial publicada no Brasil, mas pode ser traduzida literalmente como Após o Fim do Mundo. A história começa com a morte misteriosa de um homem chamado Barry Horn, cujo corpo é descoberto em um bangalô trancado, levantando questões intrigantes sobre sua identidade e sobre os estranhos itens que deixou para trás, incluindo um extenso manuscrito. A narrativa sugere uma luta futurista contra senhores robóticos, entrelaçando as vidas de Barry Horn, de sua esposa falecida, Donna Carridan, e o destino perigoso da humanidade diante de um poderoso monstro robótico chamado Malgarth. After World's End estabelece uma relação pioneira e sombria com a tecnologia ao apresentar a inteligência artificial como uma ameaça existencial através da Robot Corporation, que evolui de ferramenta servil a uma força opressora que escraviza a humanidade.
Através do vilão robótico Malgarth, Jack Williamson explora o perigo de uma IA que ultrapassa o controle humano, antecipando o tropo da rebelião das máquinas e refletindo sobre a dependência tecnológica que leva à obsolescência da nossa espécie. Esse conflito central, personificado no protagonista, Barry Horn, simboliza o dilema ético do criador perante sua criatura, questionando a responsabilidade humana sobre o desenvolvimento de seres artificiais autônomos e o impacto definitivo desses avanços no futuro da civilização. Eu, Robô, I, Robot é uma coletânea de 9 contos de ficção científica, publicada originalmente em 1950 por um dos mais renomados autores do segmento, Isaac Asimov. A obra explora os dilemas éticos, filosóficos e práticos da convivência entre humanos e robôs inteligentes. Cada conto apresenta situações em que os robôs, apesar de programados para obedecer às 3 leis da robótica, enfrentam paradoxos lógicos e conflitos morais que desafiam sua programação fundamental. As 3 leis da robótica centrais em toda a obra são: primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. A relação com a inteligência artificial contemporânea é notável. Os dilemas éticos explorados por Asimov, como o viés algorítmico, autonomia das máquinas, responsabilidade por decisões automatizadas e o alinhamento de IA com valores humanos, são debates centrais no desenvolvimento de IA hoje. As 3 leis anteciparam a necessidade de mecanismos de segurança projetados para garantir que sistemas operem dentro de limites aceitáveis e seguros, guardrails, e princípios éticos para sistemas autônomos, influenciando diretamente pesquisadores e legisladores modernos. A obra inspirou diversas adaptações. O filme Eu, Robô, 2004, estrelado por Will Smith, é vagamente baseado nos contos, apresentando uma história original ambientada no mesmo universo conceitual. Asimov expandiu o universo em obras como The Caves of Steel, 1954, e The Robots of Dawn, 1983. As 3 leis tornaram-se referência cultural universal em discussões sobre ética em IA, sendo citadas em trabalhos acadêmicos, séries de TV e até em políticas de desenvolvimento de inteligência artificial. Chegamos ao fim desta nossa jornada literária da imaginação humana, com o primeiro vídeo da série sobre inteligência artificial. Se você gostou, deixa um like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Comente o que essas obras significaram para você e se alguma outra produção deveria fazer parte desta lista. Não esqueça de seguir nosso canal, confira nossos outros vídeos e seja mais um Ficcionado.